O que o book haul do mês passado teve de curto, apenas 7 minutos de duração, um recorde para o canal, esse aqui vai ter de longo. Afinal, são 35 livros novos. Sentem-se, fiquem à vontade, vai ser longo o vídeo, como vocês gostam. E o melhor, esses 35 livros são excelentes. Todos imperdíveis. Antes de avançar, já deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, nem que seja sob a forma de coração, para que este vídeo tenha engajamento e chegue mais longe. Dê uma espiada na descrição do vídeo, onde eu deixo os links para todos os livros que eu cito. Ao comprar por qualquer um desses links, você apoia o canal. Na descrição do vídeo também está o link para o meu clube de leitura de contos, novelas e peças do teatro, que funciona lá no Apoia-se. Através dele, você participa do clube e apoia o canal. Todos os detalhes vão estar lá. Pois bem, eu vou começar falando dos livros que eu recebi, depois dos livros que eu comprei. O momento do vídeo em que eu falo sobre cada um desses grupos de livros vai estar marcado também na descrição. O primeiro livro que eu mostro é este Hiroshima, Meu Amor, da Marguerite Duras, famosa escritora francesa. Livro publicado pela editora Relicário, traduzido pela romancista e poeta premiada Adriana Lisboa, e com uma edição assim que é impecável. O que é este livro, gente? Este livro, na verdade, é um livro muito diferente, inclusive um livro muito diferente na minha coleção. Ele é um roteiro de cinema. Marguerite Duras escreveu o roteiro deste filme, é um filme famoso do Alain Resnais, um diretor francês, salvo engano. Um filme que se passa ali em Hiroshima, mas que ao mesmo tempo que retrata os horrores da explosão da bomba atômica, entremeia isso com a narrativa de um romance envolvendo uma francesa e um japonês, de modo a dar complexidade, né, àquilo que aconteceu. Não só mostrar o horror, mas como o horror é indizível, tentar contar isso sob um outro ponto de vista, com uma certa perspectiva. E aqui a gente tem o próprio roteiro, com as anotações da Marguerite Duras sobre o que ela pensava que aquela cena deveria ser, como ela deveria funcionar. Temos um prefácio, temos ficha técnica, fotografias. Muito interessante mesmo. E para mim é interessante porque, como eu venho lendo muitas peças de teatro lá no clube, principalmente, é uma forma de expandir esse formato. Porque o roteiro é um certo desenvolvimento do gênero dramatúrgico, né, da peça de teatro que você lê em livro. Então, nunca li e estou muito curioso para conhecer. Muito obrigado, editora Relicário, pelo envio. O outro livro que eu recebi é da editora Unesp, e para mim foi um achado dentro do catálogo deles. O nome é Perdas e Ganhos: Exilados e Expatriados na História do Conhecimento na Europa e nas Américas, de 1500 aos anos 2000, do Peter Burke. Gente, este é aquele escritor de O Polímata. Polímata, que são as pessoas que se dedicaram a várias áreas do conhecimento, verdadeiros homens e mulheres renascentistas de todos os tempos. Aqui a gente tem uma pegada semelhante, pessoas notáveis, pessoas muito inteligentes, pessoas que deixaram grandes contribuições. Mas visto tudo isso sob a perspectiva das migrações, das mudanças de país, seja pelo exílio, sejam elas voluntárias, etc, etc. Então, assim, eu acho isso riquíssimo porque, de fato, essas mudanças provocaram muita criatividade, provocaram muitas produções nas mais diferentes áreas. E eu já tive contato com essa abordagem em alguns livros. O próprio Nassim Nicolas Taleb, acho que no Antifrágil ou na Lógica do Cisne Negro, fala algo a respeito dos libaneses. Mas eu também já ouvi falar, além dos libaneses, dos chineses que migram para ali o sul da Ásia, os judeus, obviamente. Temos os espanhóis que saíram da Espanha nos tempos da Guerra Civil e se espalharam pelo mundo, e isso foi fundamental para a difusão da cultura espanhola. A Nélida Pinhon menciona isso. Nós temos os alemães que deixaram a Alemanha e foram para outras partes do mundo, como os Estados Unidos. A gente tem toda a escola de Frankfurt, o Thomas Mann, o Klaus Mann, inclusive aquele livro Mefisto que eu resenhei trata um pouco disso. Enfim, esse é um tema que sempre me interessou. Eu não sabia que existia esse livro e quando eu o descobri, fiquei fascinado. Então fica a dica, assim que eu ler eu trago para o canal, mas
Se você já se interessou pelo tema, não deixe de buscar o livro. O outro livro que eu recebi da editora Bazar do Tempo e eu agradeço demais porque isso aqui é uma preciosidade. As cartas trocadas entre a Vitória Ocampo e a Virginia Woolf. Gente, a Virginia Woolf obviamente dispensa apresentações, mas a Vitória Ocampo é uma personagem que sempre chamou a minha atenção e da qual não existem tantas referências aqui no Brasil. Ela foi uma grande argentina, ela foi uma das mulheres mais importantes da cultura argentina do século XX. Ela fundou uma revista chamada Revista Sur, que articulava muito da cultura na Argentina durante todo o século. Ela foi uma personagem proeminente, uma mulher forte que produziu muito. E ela teve uma educação muito esmerada, era uma mulher muito rica, com muitos contatos, e teve inclusive contato com a Virginia Woolf, e com a Virginia Woolf trocou cartas. E é a essa correspondência que a gente vai ter acesso aqui. Para vocês terem uma ideia, a Vitória Ocampo é a irmã da Silvina Ocampo, escritora de A Fúria, As Convidadas, é esposa, por sua vez, do Bioy Casares, amigos do Borges. É todo esse entremeio, o entremeio de onde vem a Vitória Ocampo. E eu fiquei particularmente fascinado por esse livro porque eu acabei de ler os contos completos da Virginia Woolf, a resenha exclusiva lá no Clube. E eu também acabei de ler A Fúria, escrita pela irmã da Vitória Ocampo, a Silvina Ocampo, também a resenha exclusiva lá no Clube. E eu já resenhei aqui para o canal, por sua vez, A Irmã Menor, que é a biografia da Silvina Ocampo, que fala um pouco mais da Vitória. E, enfim, fiquei curioso com essa figura, principalmente naquele momento. Então, essa é uma edição caprichadíssima. Tem as cartas trocadas pelas duas, os dois lados das cartas. Tem um texto bem extenso que a Vitória Ocampo, sendo a mulher de cultura que ela era, escreveu sobre os diários da Virginia Woolf, salvo engano, depois que a Virginia Woolf faleceu. A gente tem uma apresentação como que um perfil, tanto para a Virginia Woolf quanto para a Vitória Ocampo, escritos por especialistas, e todo um outro aparato crítico que torna essa edição uma edição muito bem cuidada, gente. É muito bonita e muito boa mesmo. Fica a dica, não existe tanto assim da correspondência da Virginia aqui no Brasil, essa é mais uma adição a esse acervo. O outro livro que eu recebi da editora Fósforo, é o livro A Marcação, de Frida Isberg. A Frida Isberg é uma escritora islandesa e aqui ela se propõe fazer algo como um experimento social, literário, algo bem na vibe do Saramago. Ela pega a capital Reykjavik da Islândia, divide ela com um muro, e de um lado moram as pessoas que se submeteram a uma marcação, a uma pesquisa do grau de empatia, do grau de engajamento que elas têm com outras pessoas, né? A sua capacidade talvez social de interação. E do outro lado são as pessoas que não se submeteram a esse teste, que resistem a ele, e o país vai passar agora por uma votação que vai decidir se esse teste vai ser obrigatório ou não para que as pessoas convivam em sociedade. É muito interessante, né, porque pensa a ideia de uma sinalização objetiva da capacidade das pessoas de se envolverem e se preocuparem com o próximo. E o questionamento que surge é a validade desse tipo de marcação, a validade desse tipo de aferição e de nós sabermos sobre ela no nosso convívio social e disso dividir as pessoas. Parece muito interessante. Estou super interessado, assim que ler, trago mais aqui para o canal. Dos meus amigos, eu recebi vários livros neste mês. Da Dina Dominique, eu recebi A Outra Mulher, é um livro que já foi resenhado aqui no canal, a resenha está em vídeo, deixo aqui para que você possa acessar. É um livro que me surpreendeu demais, é um livro de estreia da Dina, e ela já escreve, assim, muito bem. Ela lembra Cortázar, ela lembra o insólito de uma Silvina Ocampo às vezes, mas tem toda uma dicção mineira, regionalista, mas um regionalismo que se abre para o universal rapidinho, através do simbólico, do insólito, do fantástico. No vídeo eu detalho tudo isso, mas fica aqui o registro desse livro lindo, muito bem editado pela editora Nauta. Eu também fiz aquele vídeo, gente, em que eu fazia um compromisso com vocês de ler determinados calhamaços pelos quais vocês mostraram interesse no vídeo em que eu fazia essa pergunta. E ali eu também disse que algumas referências que vocês deixaram não foram deixadas por tantas pessoas, mas me interessavam, e que se vocês me presenteassem com os livros, eu as leria em mais ou menos um mês e meio, 2.
E eu ganhei todos esses livros. Eu ganhei da Regina Giovannini, muito obrigado, Regina, que também é membro lá do clube. Tomates Verdes Fritos no Café da Parada do Apito. E O Incrível Garoto da Parada do Apito, da escritora estadunidense Fannie Flagg. Gente, este livro aqui deu origem a um filme muito famoso nos anos 90. É um tipo de história que parece ser muito alto astral, ao mesmo tempo que tem uma tinta melancólica. É um cenário desse café que fica à beira da Parada do Apito, a parada de um trem, em que muitas pessoas vão transitando, então é um pouco a história das pessoas que passam por ali, desse cenário, dessa fauna humana e de quem dirige esse café, que é um casal de duas mulheres. Então, assim, parece todos personagens muito cativantes, vidas que vão se entrelaçando, uma vibe muito positiva esse livro. Quem leu disse que é um page turner, então eu tô super interessado mesmo. Em breve, portanto, devo comentar sobre ele no canal. E o outro livro é o Véspera, da Carla Madeira. Eu ganhei do querido Clésio. O Clésio tem um perfil literário no Instagram, muito bacana. Ele tem leituras ótimas. Ele também é membro do clube de leitura. Então, vou deixar todas as referências a ele aqui embaixo. Não deixem de segui-lo. E ele gosta muito de Véspera, da Carla Madeira. É um livro pelo qual eu tenho muita curiosidade. A capa, de fato, é muito bonita, é impactante. Eu tenho um amigo, Almasta, que leu Carla Madeira e gostou, e ele tem um gosto literário muito apurado. Então, também em breve vai surgir o meu comentário, a minha impressão sobre Carla Madeira aqui no canal. Da querida Angelina, também membro aqui do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. Ela também tem um perfil literário no Instagram, vou deixar todas as referências aqui embaixo. E eu ganhei essa edição especialíssima de Hamnet, da Maggie O'Farrell. Este, gente, é aquele livro, aquele romance que vai recriar a vida do filho perdido de Shakespeare, o filho dele que morreu muito jovem, que de fato se chamava Hamnet, e um pouco da história da esposa dele, a Anne Hathaway, que não deve ter tido uma vida muito fácil, parece que o casamento não foi dos melhores. Eu conto aqui com o privilégio das marcações da própria Angelina. Essa é a edição do Clube Intrínsecos, mas o livro continua disponível na edição comercial. E todas essas edições do Clube Intrínsecos vêm com essa revistinha em que existem várias informações complementares. Foquem nessa figura porque ela vai aparecer de novo aqui no Book Haul. Angelina, muito obrigado mesmo. Você só contribuiu para enriquecer ainda mais o meu acervo shakespeariano, que, como vocês verão, está assim em franca expansão. Da Companhia das Letras, eu recebi 4 livros. Eu recebi do Sérgio Santana a reedição de um livro famoso dele, Breve História do Espírito. Essa capa é belíssima, não tem nem o que dizer. Eu já falei sobre o Sérgio Santana em 2 oportunidades, pelo menos, aqui no canal. Resenhei um livro dele, o seu último, A Dama de Branco, e também falei sobre um conto dele que é excelente, Discurso sobre o Método, que está aqui na descrição do vídeo, o link. É imperdível. Então, teremos mais Sérgio Santana em breve. Recebi da escritora mexicana, é isso mesmo, Brenda Lozano, este livro Bruxas, que, como o próprio título diz, e essa capa icônica também, vai tratar aí da figura da bruxa, mas essa figura da bruxa me parece num contexto de curandeirismo latino-americano, e esse curandeirismo, por sua vez, em interação com o contexto urbano, que a princípio parece não ter muito a ver com ele, mas no nosso caso, na nossa experiência latino-americana, tem sim. Então, fica aqui a dica, que bom que eles têm publicado mais literatura latino-americana. A Companhia das Letras, gente, me mandou essa caixinha aqui dos clássicos modernos, porque eles estão com toda uma campanha de clássicos que foram publicados aí nos últimos 50, 60 anos. Livros que, apesar de não terem vencido tantos anos assim, desde o seu lançamento, já podem, com alguma segurança, ser considerados clássicos modernos. E para cada influenciador, para cada booktuber ou instabooker, eles enviaram um livro dessa seleção. Eles enviaram vários materiais, uma cartinha, eles enviaram também todo um panfleto que explica essas escolhas.
que explica um pouco desses livros, o porquê que eles são singulares. É um panfleto bem simpático mesmo, um formato bacana. Enviaram 2 marcadores de página bem bonitos. Essa bolsinha aqui, que eu acredito que vai comportar um Kindle com certeza. Salvo engano, mandaram uma eco bag também, mas as eco bags aqui estão sempre no uso. E por fim, enviaram, reputando como um clássico moderno, As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Eu fiquei super satisfeito com o envio, é um livro lindo. Eu já tenho As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, então este é um livro que provavelmente deve virar um sorteio lá no clube. Eu tenho feito alguns sorteios no clube bem bacanas. Então, muito obrigado, Companhia das Letras. Eu até já tenho o livro, mas serve, então, como uma inspiração, né, o envio para que eu de fato o leia. Aqui no canal eu falei sobre Lígia Fagundes Telles recentemente. Eu falei sobre o conto Antes do Baile Verde em comparação com o conto Feliz Ano Novo do Rubem Fonseca. E aquele é um vídeo muito importante, gente, assistam, porque ali eu faço algumas considerações sobre a festa na literatura, o momento de festa dentro da vida, que servem muito bem, que vão ser depois desenvolvidas no meu vídeo sobre os contos da Virginia Woolf e sobre os contos da Virginia Woolf, principalmente, que transitam em torno da festa da Mrs. Dalloway. Então, as duas coisas se casam muito bem e provocam reflexões muito interessantes. Eu recebi outra caixinha também, dessa vez com um livro de suspense, que é o lançamento aí tão falado do Rafael Montes, que é Uma Família Feliz. Vejam só. Eu já li do Rafael Montes 2 livros. O primeiro deles eu gostei bastante, o segundo nem tanto. De nenhum deles eu gostei muito do final, mas o desenvolvimento daquele primeiro livro dele é, assim, excelente, arrebatador. Eu tenho vontade, inclusive, de reler. Ele está até aqui na minha coleção. E eu recebi vários mimos, né? Esse livro já virou filme, esse filme está aí rolando nos cinemas. Eu recebi também alguns adesivos, uma cartinha, um marcador de páginas, e aí sim, uma eco bag. Eu, gente, sou um consumidor voraz de eco bags, ó, escrito por Rafael Montes. E esses bonequinhos aqui, meio sinistrinhos, mas bonitinhos, que vão aqui para minha coleção. E eles são durinhos, gente. Eles realmente vão durar enquanto decoração. Companhia das Letras, muito obrigado pelos envios. No grupo Editorial Record, eu recebi muita coisa interessante. O primeiro livro que eu já destaco de cara aqui, porque é um baita de um lançamento importante, é No Exílio, da Elisa Lispector. A Elisa Lispector, sim, é a irmã, salvo engano, a irmã mais velha da Clarice Lispector. Ela também foi romancista, quem já leu biografia da Clarice sabe disso. Mas a verdade é que os seus livros estavam aí esgotados há muitos anos, fora das livrarias, de difícil acesso. E este livro que eles relançam agora é um livro em que a Elisa meio que recria no romance a vinda da família Lispector para o Brasil, fugindo lá da Ucrânia, na época dos pogroms. Então, assim, é do mais alto interesse, ela também é reputada como uma ótima romancista, é uma oportunidade. Tem um caderno de imagens aqui, provavelmente da família Lispector, com algumas informações complementares. É uma edição bem bonita, bem interessante, tem uma apresentação, depois um prefácio do Benjamin Moser. Não, a apresentação é do Benjamin Moser, o prefácio é da Márcia Algrante. E aqui tem blurbs do Benjamin e da Nádia Batella Gottlieb, grandes especialistas em Clarice, meio rivais também. Bafão que os dois estejam juntos aqui nessa quarta capa. Mas uma edição especial, ó, fãs de Clarice, esse lançamento foi feito e é muito importante. O outro lançamento muito importante é o do livro do Gabo. Em agosto nos vemos. Este é um livro, parece, gente, que o Gabo estava escrevendo na fase final da sua vida. O Gabo já tinha algum problema cognitivo, de memória, a memória estava falhando um pouco. Então, assim, ele não se sentia seguro com esse livro, não o concluiu. E a família ficou com essa impressão de que esse livro teria menos valor, e ele ficou ali guardado, que seria uma coisa inacabada. Mas passados alguns anos, a família finalmente foi reler o livro e percebeu que
tinha muita qualidade, assim, o Gabo pensava que não estava conseguindo escrever mais com tanta destreza, mas na verdade estava. E o livro era assim, bom o suficiente para ser publicado, ainda que com a advertência de que era um livro inacabado e escrito nessas condições. E é, gente, a história de uma mulher que vai visitar, salvo engano, o túmulo da mãe uma vez por ano. E essa visita, ela é o pretexto para ela viver uma noite, um dia muito diferentes da sua vida. E daí ela se distancia do seu lugar de origem. Parece tão bonito, parece tão interessante que assim, eu fiquei cativado pela premissa. E olha que eu nem sou tão leitor de Gabo. E eles mandaram também vários mimos. Este mês foi o mês dos mimos. Esse marcadorzinho de página aqui super bonitinho, as famosas cartinhas, né? Essa propagandinha aqui em folheto. A edição é muito bonita, em capa dura. Mandaram esse pôster que, olha, que pode virar um belo quadro numa parede, com certeza. E enviaram uma eco bag. Essa aqui eu já até usei. Eu leio Gabo. Eu não leio muito Gabo, não. Eu acabo sendo mentiroso usando essa eco bag. Mas, quem sabe eu possa me tornar um leitor de Gabo. A maioria das pessoas leem, afinal, esse livro já está na lista dos mais vendidos há algumas semanas. E eu acho que com razão, porque ele promete ser uma história bonita. Uma história, talvez, que não é assim. O cume literário do Gabriel Garcia Marques, mas que vale a pena ser conhecida. E eu recebi também, gente, este livro aqui, que é um livro de meio que de ensaios, de pesquisa, do Tom Cardoso, Trocando em Miúdos, 6 vezes Chico. Ele vai analisar um pouco da vida e da obra, pelo que eu entendi, do Chico Buarque, que achei bem interessante. E por que isso, gente? Eu já havia anunciado isso aqui no canal. Sabe aquele vídeo em que eu tentava descobrir quais seriam os lançamentos da Companhia das Letras? Pois é, ali eu disse, Chico Buarque completa 80 anos esse ano. E assim como aconteceu com o Caetano e o Gil, quando completaram 80 anos, publicaram muitas coisas. Não só a Companhia das Letras, mas outras editoras também. Já começou a acontecer. Então, eu posso dizer que eu avisei. E é um livro que parece bastante completo, bastante interessante. Ele deve dar um panorama também da cultura brasileira, né? Pela qual o Chico sempre foi percorrendo, né? Sempre foi um personagem importante. Então, estou super curioso. Não digo que vou ler agora, mas é um livro que certamente será lido por mim em algum momento. Grupo Editorial Record, muito obrigado pelos envios, mas na verdade tem mais, tem mais, tem mais. 4. E os 4 são do Drummond. O primeiro deles é este livrinho aqui lindo, Declaração de Amor, Canção de Namorados. É uma seleta de poemas de amor do Drummond, feita pelos netos dele e editada nesse formato tão bonitinho. Não é a primeira vez que ela é editada assim. Parece que a editora Record já havia editado dessa forma quando ela detinha os direitos do Drummond lá no passado, né, antes da Companhia das Letras. É aquele tipo de livro que serve como um ótimo presente também e tem algumas ilustrações. Deixa eu pegar mais uma aqui. São poucas, mas são bem bonitinhas. E os outros livros dele são livros de prosa ou poesia, e sempre naquele formato, com fortuna crítica, um pós-fácil escrito por alguém muito relevante, e também toda uma contextualização cronológica e da vida e obra do Drummond. O primeiro é o Contos de Aprendiz. Quem escreve o pós-fácil é Lauro Moreira. Os contos do Drummond, gente, são excelentes. O Drummond é excelente prosador. Inclusive dizem, né, que os nossos poetas brasileiros, quando se dedicam à prosa, costumam ser excelentes. Eu já ouvi esse comentário uma vez. E é de fato assim. Drummond escreve muito bem contos, vale a pena conhecer. Amar se aprende amando, um livro de poemas. O pós-fácil é de Bruno Gambarotto. Bruno Gambarotto é bem famoso, já vi muito comentário escrito por ele. E esse outro livro é um livro de prosa, acredito que de crônicas, provavelmente crônicas, isso, crônicas. A capa é muito bonita também, e o pós-fácil é de Tom Farias, Moça Deitada na Grama.
Lindo, lindo, lindo. Eu acredito que essa obra seja da Maria Martins, mas nesse cenário ela se torna ainda mais bonita. Então, fica a dica, mais livros do Drummond para quem está fazendo a coleção pela Record. Eu já tinha a coleção da Companhia das Letras completa, mas como a Record tem sido muito generosa comigo, eu praticamente já tenho a da Record completa também. Então, o que me falta é vergonha na cara para começar a ler Drummond e produzir vídeos aqui no canal. Agora, gente, vem a seção dos livros que eu comprei. Vejam só o tamanho dessa pilha. Então, se ajeite aí no sofá, na cadeira, porque tem muito vídeo pela frente. Os dois primeiros livros que eu comprei do querido Volney Fernandes e seus épicos bazares de livros lá no Instagram. O Volney Fernandes é um grande leitor, ele é um grande artista plástico, professor universitário aí no campo das artes, e ele de vez em quando faz esses bazares. Vou deixar as referências ao perfil dele, que vale muito, muito a pena mesmo seguir no Instagram, não só pelos bazares, obviamente. E eles vieram, gente, esses livros novinhos, novinhos, e ó, são livros antigos. O primeiro deles é O Mapa e o Território, do Michel Houellebecq. Sim, o Michel Houellebecq não tem só aqueles livros publicados pela Alfaguara, ele também tem uns livros aí meio perdidos publicados pela Record. Eu me recordo do Mapa e o Território e de um chamado Partículas Elementares. Sempre tive muita curiosidade, porque afinal este ó, é o livro pelo qual o Michel Houellebecq ganhou o prêmio Goncourt. E o outro livro é um livro de uma coleção que já não sai assim pela Companhia das Letras, daí sua preciosidade. É o Laços de Sangue, do Michael Cunningham. É um livro belíssimo. O Michael Cunningham é um grande escritor dos Estados Unidos, conhecido principalmente por escrever As Horas, que virou aquele grande filme. Eu quero ler As Horas, inclusive eu até participei de um curso da Juliana Gervason sobre ele. Fiquei curioso com o escritor nesse curso, então trouxe esse livro para casa nesse formato que hoje em dia é raro. Não é tão fácil assim de você encontrar. Eu recebi um livro da editora Pinard, que foi um financiamento coletivo. Eu demorei, na verdade, a pegar o livro. É o Sabe, da Gertrudes Gomes de Avellaneda. Salvo engano, a Gertrudes é uma escritora cubana. Este é um livro importante da literatura cubana. Deixa eu verificar aqui. As edições da Pinard são sempre muito cuidadas, são nesse formato de financiamento coletivo. Isso, ficção cubana. Portanto, vale a pena você prestar atenção nas redes sociais deles e acompanhar. Todos os livros são muito bons. E agora começa toda uma sessão Shakespeare. Livros sobre Shakespeare. Vale muito a pena acompanhar essa sessão. E eu aproveito para dizer que no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, agora há um vídeo exclusivo em que eu apresento essas edições para você que está tentando aí montar uma bibliografia sobre Shakespeare. Aqui neste vídeo eu vou passar só rapidamente por elas. Eu fiquei tão empolgado que eu comprei 2 livros iguais, vejam. E aí se lembrem daquela figura lá do livro da Angelina. A Tragédia Shakespeariana, do A.C. Bradley, sai pela WMF Martins Fontes. Muito bacana, muito gorducho. E Shakespearean Tragedy, de A.C. Bradley. Exatamente o mesmo livro. Eu fiquei tão empolgado que eu não percebi que era o mesmo livro. Eu achei essa capa tão bonitinha e simpática que eu trouxe para casa. Eu estou mostrando para vocês, aproveitando agora, mas na verdade eu vou devolver esse livro. Dá tempo ainda, não tem justificativa para eu ficar com os dois, ainda mais porque esse aqui custou bem caro. Então fica aí a exposição, mas eu vou conservar na minha biblioteca só a tradução. Eu também comprei as aulas sobre Shakespeare do Wodden. Wodden é um grande poeta, aqui ele deu conferências e nessas conferências ele foi tecendo aí suas opiniões sobre cada uma das peças do Shakespeare. Eu comprei 2 livros de Shakespeare, mas em edições com aparatos críticos muito incríveis. O Macbeth, da Oxford Shakespeare, com essa capa linda, e o Pelican Shakespeare, né, que sai pela Penguin, com o Hamlet. A capa é muito bonita também, mas essa tem um soft touch que vou te falar, lamentável. Eu até gosto de soft touch, mas o dessa aqui, meu Deus, veio meio estragado.
Eu também comprei esse Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, do Tom Stoppard. Gente, essa é uma peça famosa que depois virou filme e que conta um pouco da história do Hamlet sob a perspectiva do Rosencrantz e do Guildenstern. São aqueles amigos traíra lá do Hamlet. Só que, assim, essa peça é interessante porque esse cara ele é muito estudioso de Shakespeare. Tanto é assim que eu assisti ao filme Shakespeare Apaixonado na semana passada, fiquei apaixonado pelo filme por sua vez, e eu descobri que um dos roteiristas é o Tom Stoppard. E não só ele é o roteirista, como o roteiro do filme Shakespeare Apaixonado foi publicado em inglês e em português pela editora Rocco no começo dos anos 2000. Vou deixar os links aqui embaixo, ali nos terceiros vendedores da Amazon, vocês ainda conseguem comprar. Então fica a dica e fica também essa referência ao fato de que um dos roteiristas do Shakespeare Apaixonado, Shakespeare in Love, é esse Tom Stoppard, um cara super capacitado aí nos estudos shakespearianos. Eu também comprei o clássico Shakespeare e a Invenção do Humano, Shakespeare, The Invention of the Human, do Harold Bloom. Este catatal aqui que vocês estão vendo de quase 700, mais de 700 páginas, quase 800. Aqui sim ele investiga peça a peça. Por indicação lá da Angelina, que me presenteou com Hamnet, eu comprei Literatura Inglesa para Brasileiros, um livro bem bacana também, com um panorama da literatura inglesa bem interessante. Por conta de uma indicação do meu amigo Almasta, eu comprei The Secret of Shakespeare, His Greatest Plays Seen in the Light of Sacred Art, do Martin Links. É uma perspectiva de arte sagrada em Shakespeare. Livros que eu já estava procurando, eu também vi naquele vídeo do Hamlet, da Tatiana Feltrin. O Teatro de Shakespeare, do Sérgio Viotti. E Como Shakespeare se Tornou Shakespeare, do Stephen Greenblatt, por sua vez, disse que começou a escrever esse livro quando teve uma conversa com um outro roteirista de Shakespeare apaixonado. Então, toda uma ligação aqui desse pessoal ali nos anos 90. E por fim, esse livro que é promissor, Hamlet e a Filosofia, do Pedro Susequinte, que sai pelas 7 letras. É isso. É tudo isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, aviso, deixem o like, se inscrevam no canal, deixem um comentário, nem que seja sob a forma de um coração. Sempre que forem fazer suas compras na Amazon, façam através dos links que eu deixo. Não precisa ser aquele livro específico, basta entrar no site da Amazon através do link, isso é super importante. Assista aos outros vídeos do canal que eu fui citando. E nos vemos numa próxima oportunidade, aqui lá no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. Até mais!